começar a estudar as leis da sabedoria egípcia e o representante, um dos primeiros da nossa civilização, eu não conheço além para trás do Egito, que Egito foi realmente uma base onde os grandes mestres fundaram uma sociedade, como vocês sabem, bem profunda e cheia de mistérios e coisas ocultas. E depois passaram para outros. Mas vamos começar então a entrar nas leis e nos mistérios, que não são mistérios, tem que ter a percepção para compreender essas leis, porque são as leis que regem a natureza e o homem, que o homem faz parte da natureza, claro. E se o homem fosse meio burro de querer ir contra as leis, ele vai ser como um nadador contra uma maré furiosa, vai se quebrar. Então, conhecendo um pouco, ele vai ter possibilidades de fluir através um pouco melhor da vida. Então, vamos conhecer o nosso representante aqui, é o Hermes Trismegisto. Ele, no primeiro lugar que ele é localizado é no Egito, e ele era considerado um semideus. São atribuídas a ele mais de 2.000 obras. Então, provavelmente, era um nome genérico. Para muitos, ou para uma escola, inclusive, tinha uma biblioteca com o nome de Hermes. Hermes Trismegisto, ou seja, um iniciado 3 vezes. No Egito, ele era Thoth. E aí, todos os mestres da época, primeiro passavam por Egito, os contemporâneos. Se atribui a ele ter sido mestre de Abraão ou de Moisés. Se reconhece a vida, o nascimento, essa atividade dele, 2.700 anos antes de Cristo. Era realmente o primórdio da civilização. Eu vou me animar a chamar ocidental, vocês chamem como queiram. E aí ele foi resgatado depois pelos gregos. Trismegisto é 3 vezes iniciado, para vocês terem uma ideia da profundidade dele. Se é que era dele, se é que existiu, provavelmente tem existido um Hermes, um Thoth, no caso. Ele aparece representado no Egito com essa cabeça de ave que é o Ibis. O Ibis é a ave que reconhece, tem discernimento para, em um monte de lixo, ela, com esse bico, pegar só o que é importante. E os papiros são os papiros da sabedoria. Também ele é representado com o caduceu, que é o símbolo do homem. Quando ele passa para Grécia, aí ele recebe o nome de Hermes Trismegisto, o 3 vezes iniciado. Os gregos tinham aí a figura de um homem, porque isso era muito simbólico e falava muito para os egípcios, mas para a civilização grega faltava ter aquela imagem do super-homem, super bombado, etc. Então, tanto na Grécia como em Roma ele é Mercúrio. Ele é um mensageiro dos deuses que traz as leis para os homens e aparece com a figura de um homem. Mercúrio, inclusive, tem asinhas nos pés. Ele está trazendo do alto uma sabedoria. E Caibalion significa... Caibalion é o nome do livro que vai juntar os preceitos dele. Ele deixou pequenos preceitos através de muitíssimos anos e séculos que as pessoas passavam de uma para outra. E depois eu vou ler essa parte. Passavam em um semi-segredo, porque os segredos, as coisas ocultas, se forem cair em mãos de gente malvada, vamos dizer, ignorante, sei lá,
ia ser um desastre. Então, para uma pessoa ruim, é melhor ir devagar e não entender nada. Então, ficavam ensinando para umas poucas pessoas. De todo mundo iam pessoas nessas escolas. E na Grécia, por exemplo, todo mundo sabia onde ficavam as escolas iniciáticas, mas eram poucos os que chegavam a ter acesso a essas leis, que ele deixava em pequenos fragmentos, mas são muito profundas. Aí, no início do século passado, por que eu falei Caivalion? Três Iniciados, o título do livro é Três Iniciados, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Eles fizeram um livro anônimo. Se suspeita e por outro lado, cai a possibilidade de ter sido um maçom, um dos que ajudou. Mais certo poderia ser que fosse a Maeve Collins, uma teosofista que também tem livros maravilhosos e muito estudiosa. Então, eles se juntaram, pegaram esses pequenos fragmentos de Hermes, por exemplo, a Tábua de Esmeralda, de outras obras, que se mantiveram através da história, porque muitas dessas coisas foram se perdendo. E fizeram esse livrinho. Mas essas pequenas frases, esses aforismos pequenos, são muito profundos e dizem muita coisa. Então, eles, sem dar a conhecer quem eles eram, provavelmente Maeve Collins tenha sido uma delas, comentaram essas frases. E essas frases são nada menos que as 7 leis que regem o universo. Imagine 7 pequenas leis, muito carregadas de sabedoria, que dirigem o mundo, e como se fossem o fundamento do mundo, como se fossem, eu vou usar uma palavra desapropriada, mas como se fossem os braços de Deus, e não tem como fugir da lei. E elas servem para o universo e para a vida humana, para a atividade. E de novo volto a repetir, quem fosse ignorante o suficiente de ir contra as leis, não vai ter muita sorte, vai ficar completamente estraçalhado pela realidade, porque são leis estruturantes. E quando começa o livro, tinha um poema no início do livro que finalmente descobriram quem era. O autor é Edward Carpenter. Diz assim: não deixeis apagar a chama mantida de século em século. E olha que estamos falando de 2.700 anos como uma data possível para o aparecimento do Hermes. Nesta oscura caverna, neste templo sagrado, por puros ministros do amor, não deixeis apagar esta divina chama. Isso aparece no início do livro. Eram poucos os que iam transmitir os conhecimentos para poucos também. E aí mudou a época e eles puderam fazer um livro que as pessoas tivessem mais interesse de ouvir. Essa outra é fabulosa, também é do Caivalion. E tem muito a ver com a lei de atração. Em qualquer lugar que se achem os vestígios do mestre, os ouvidos de aqueles que estiverem preparados para receber seu ensinamento se abrirão completamente. Na verdade, vocês veem que tem uma lei aí de atração. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, nós temos um pouquinho de sorte de estar aqui. Outra, do Caivalion também. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Os ouvidos do entendimento não são esses ouvidos. Depois vamos ver em uma outra lei os planos de correspondência da natureza. São uns ouvidos que seriam mais espirituais, que captariam, compreenderiam as coisas sem passar pela nossa mente racional, porque a mente ela divide para conhecer. Nesse caso, seria uma percepção de uma verdade
por alguma outra parte nossa mais profunda. Não quero esquecer nada. Uma coisa interessante é que no Egito não existia uma palavra específica para religião. Esses sábios que iam nas escolas de mistérios, para eles era a mesma coisa, filosofia que religião, era uma coisa que estava fora e estava dentro deles, e em algum momento eles notavam que era um todo. Não tinha dentro e fora, era a mesma verdade. E por isso as leis do Kybalion servem para o universo e servem para a pessoa. Os princípios da verdade são 7. Aquele que o conhece perfeitamente, ela possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Vocês observem um aforismo pequeno e a chave para todas as portas que a gente considera mistérios. E eles tiveram a generosidade de, nesse livrinho bem pequenininho, colocar o mais importante. Eu diria tudo, porque é fantástico. Bom, as 7 leis do Kybalion são mentalismo, o universo é mental, uma ajudazinha, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Agora, a base do Kybalion é o primeiro, mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. E aqui também uma citação do Kybalion. A mente também como os metais e todos os elementos pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é mental. Isso parece assim, para quem chega assim, parece uma loucura. Mas aqui diz que o próprio universo pode ser transmutado. Bom, o universo, tá certo? Não estou falando do todo. Mas aí ele fala que tudo o que existe no universo é mente, é mental. Que eu não gosto da palavra Deus, mas como que ele criou? Ele criou, se ele é o todo, ele é infinito, ele não tem limite, não tem início e não tem fim, porque se tivesse início teria fim, e é a única coisa real. Então, como é que ele criaria o universo? Com material de fora do todo? Impossível. Porque se ele criasse com material de fora, haveria alguma coisa fora. Então, é uma criação da mente do todo. A filosofia fala da mente universal, né? Mente universal. E eu não quis usar a palavra universal, porque nesse livrinho, respeitando eles fazem a divisão, que o universo é como se fosse uma criação do todo. Como se fosse uma parte, porque seria como comparar Shakespeare com Romeu e Julieta. Seria, nós mesmos somos células dele, somos da mesma natureza, mas não podemos dizer que somos o todo. Apesar de que o Kybalion, por isso o Kybalion é profundo e complicado, é todo em tudo e tudo no todo. Aí pode dar um nó, porque é com vocês mesmos, é com a parte interior de cada um. É melhor, como é que tu disse, universal? Universal. A mente universal. É todo mental. Então, o fato de que o universo seja mental nos dá a possibilidade da transformação dele. Se ele fosse fixo, porque até a matéria é universal, eu não expliquei para vocês isso. Tudo que a gente conhece, matéria, força, energia, tudo é mental, são graus da mente, mas é ainda mental. E ele cria da mente dele todas as coisas. E aí que está a possibilidade do universo evoluir. Porque se fosse fixo, seria rígido e não teria possibilidades.
E mais adiante vamos ver que o plano de criação também para o homem é a mente. Para fazer uma mesa, por exemplo, eu primeiro tive que construir ela na minha mente, para depois poder fazer ela. E mesmo assim, o que para mim é muito fixo e rígido, e se eu bato, com certeza vou me quebrar, é também uma coisa que não é real. É como se fosse um processo de materialização, de concretude, mas ainda é mental. Essa é a possibilidade que depois vamos aprofundar aqui, de mudar. Aqui diz, a verdadeira transmutação do Hermes Trismegisto é mental. Não era, os alquimistas usavam essa, dizer que iam transformar os metais em ouro, mas o mais importante era essa mudança, como diz aqui, de grau em grau, de polo em polo, era mental. Porque o universo é mental. O universo tem o latir do coração, ele se expande e em algum momento, Blavatsky chama de eons. Em algum momento ele vai de novo se contrair e não vai se perder nada, vai ser como, a gente não vai perder o que supostamente é. É difícil porque estamos falando de duas realidades, uma realidade perene e uma que atualmente para nós é realidade. Ele vai começar de novo, vai ser como uma gota que entra no mar sem perder a sua identidade. Então, o mais importante, e o que é importante agora, vamos ver depois, quando a gente veja as leis, é que tudo é mental, tudo no universo é ilusão, mas aí que está o paradoxo divino. Eu não vou sair voando por essa janela porque vou me estraçalhar no chão e não vou fazer coisas loucas. Aqui diz que os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidos e tratados com respeito. Isso seriam as nossas percepções, aquelas coisas que no momento a gente sentiu e que é realidade. Por exemplo, o amor. Aqui não estou falando de amor pelo meu namorado, pelo meu marido, estou falando de uma coisa que está como se fosse fora do tempo. E isso, segundo os autores desse livrinho aqui do Kybalion, isso é o que a gente vai levar de vida em vida, é como uma barquinha que vai atravessar as eternidades. É como o nosso tesourinho. Mesmo que o universo se retraia, ele vai se retrair num ponto e vai começar em algum momento de novo a partir desse ponto, porque tudo evolui. Claro, o universo todo não. Aí que está a confusão. O todo é imutável e por ser o todo não tem como se transformar, mas o universo na mente do todo sim se transforma. Blavatsky fala de eons. Eons são os tempos que o universo leva para se manifestar e para voltar a um de novo. E Blavatsky coloca o termo eternidade como idade dos eons, porque a eternidade também não é eterna. Para vocês verem que nossa mente, que divide e analisa, né, nesse momento tem que ser deixada de lado e aceitar o que para nós tem sentido, o que pelo momento podemos encontrar. O que me ocorre é quando ele diz que o todo é mente, né? E nós estamos dentro desse todo, nós somos derivados desse todo, é que nós também temos, nós conhecemos um pouco dessa mente, não a mente universal, mas no nosso nível, né? Isso que a Teresa disse é verdade. Aí que está a confusão. E como se explica isso? A segunda lei, correspondência, é uma explicação dos 7 planos da natureza. Eles falam de 7 planos. Em alguns outros momentos, eles falam de 3 planos principais. O plano mental, onde se cria, que seria a causa dessas coisas, do poder da mente.
o plano psicológico e o plano físico, onde, pelo peso da realidade, tudo que se criou no mental, causou no mental, vai se materializar no físico. E aí sim, é muito engraçado, porque Blavatsky disse, não adianta pedir para Deus que não ocorra no mundo material o que já foi causado, que já existe nos planos mentais e que somente vai se solidificar. É um efeito da criação. Ele fala, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Não é igual, é análogo, seria semelhante. Uma coisa interessante é que eles, em outros lugares, já falam isso. Falam que o homem é o microcosmo do universo, ou seja, em um plano diferente, é a mesma coisa, tem as mesmas coisas, tem o poder de criação. E naquela porta do oráculo de Delfos, diz, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, tudo que tem lá fora está dentro de mim também. E uma coisa que eu acho interessante, eu sei que deve ter muita gente aqui que não é cristã, mas no Pai Nosso, a gente disse, assim na terra como no céu. Ou seja, esse princípio é considerado em muitas coisas. E uma das coisas que eu acho importante é que se a gente acredita numa coisa, por correspondência ao que a gente acredita, tem que ser o que a gente sente. E o que a gente age tem que ser correspondente a isso, tem que ter uma harmonia nessa materialização. Aquilo que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está por fora de uma denominação. O sábio chama o todo. Na sua essência, voltamos porque as leis se misturam também. São Paulo disse também, no universo, nessa mente, vivemos, nos movemos e temos nosso ser. O que está oculto por trás de todas as coisas é a substância fundamental do universo material. Aquele que compreende a verdadeira natureza mental do universo está bem avançado no domínio. Vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Essa é uma lei que Teresa recém falou dela, fundamental. Nada está parado, tudo está em movimento, e o que dá essa rigidez nas coisas é o plano e o nível de vibração. Agora, uma coisa bem interessante, a vibração é contagiosa. Ou seja, agora vem a parte ruim da história. A gente aprendendo a mudar, ele chama os mestres, a mudar sua vibração, pode influenciar nas pessoas, tanto para o mal como para o bem. Muitas vezes eu acho que isso aconteceu com todos nós, de entrar num lugar e sentir. A gente se contagia, e isso também é uma responsabilidade. Tu estar infectando o ambiente com vibrações horrorosas, baixas, etc. Então, ele fala muito de cuidar dessas coisas, tentar ter um dos polos da vibração, tem que estar sempre alto. Se quanto mais perto do todo, ou da mente universal, melhor. E eles dizem que os mestres nos conhecem não pelo nosso nome, senão pelo nosso estado vibratório. Porque eles sabem, e sabem que quanto mais sólida é a coisa, parecendo estar parada, ela tem uma vibração. E as coisas em uma vibração altíssima, que a gente até deixa de ver, por exemplo, um peãozinho rodando, que a gente só vê uma cor e depois não vê mais nada, também tem um estado vibratório. Só que nós estamos envoltos numa forma material, mas falando em teoria, se a gente conseguir aumentar muitíssimo nossa vibração, nós chegaríamos até não conseguir nos ver, só nos sentir pelo estado vibratório. Para aumentar a nossa vibração, nós temos que usar nossa atenção.
usar nossa atenção numa vibração, reconhecer uma vibração e nos manter nela. E eles dizem que dessa maneira nós podemos, não é recomendável porque a gente não tem domínio disso. Pode, inclusive, curar uma pessoa. Quanto mais elevada, eles dizem que essas coisas são as mais quentes, são as mais certas, mais perto do todo. Conseguir focar numa vibração elevada e por alguma coisa, ele fala muito de treinar. Eu não recomendo, mas não tem problema, porque não vou conseguir, posso tentar... A oração, né? A oração seria uma vibração elevada, né? Eu me lembro quando eu era criança e eu acordava com um sonho ruim de madrugada, e eu rezava, e aquilo passava, porque na verdade já fazia uma contraposição, né, de energia, né? Aquela coisa ruim, negativa, eu puxava a oração, me focava nela, e aí o pensamento saía daquilo, né? Até porque, como nós estamos vendo, no universo mental, quando tu eleva a tua vibração, tu fica em contato com a realidade, com o mais real dessa oração, por exemplo. Por isso que diz agora que a doutrina secreta ela é transformadora, que ela tem alguns coisas irreconciliáveis, que ela transforma através da sua escrita. Deve ser isso, deve ser que a gente se eleva, toca aquele ponto e consegue se unir com essa verdade. Depois eu vou dizer, estou falando verdade, depois eu vou dizer que isso existem meias verdades. Então é bem confuso. E outra, subir as vibrações libera energia. Assim como o fogo libera energia, as vibrações cada vez mais fortes, mais sutis, liberam energia que tocam as pessoas. Isso também é muita responsabilidade para nós, não é? Mas eles estão falando, e o Hermes, de sábios que devem estar num caminho muito mais elevado que o nosso. Aqui, o que é transmutar? Nós estamos falando o tempo inteiro de transmutar. Depois vai ter outra lei que vai falar não de transmutar, senão de mudar a condição da situação. Transmutar é mudar um estado da natureza. Pode se transformar através da vibração as condições mentais e as físicas. E muito treinado, eles insistem muito nessa que seria a fórmula, fixar a atenção através da vontade nessa vibração que nós queremos atingir. E aí a gente conseguiria atingir essa vibração através da vontade com a atenção. A atenção vem de um desplegar, eu vi estudando isso, é uma coisa assim que produz frutos. E cuidar com a vontade que fique. E aí muda a vibração e ele chega a falar, e eles dão fé de que pode se transformar estados, coisas. Ou seja, tem muita coisa que a gente tem que aprender, não sei quantos miles de anos, mas já teve iniciados que fizeram isso por nós. Aqui diz, falando em verdades, tudo existe e não existe, dependendo do plano, por exemplo. Se a gente vê com os olhos da mente universal, tudo é uma ilusão, uma fantasia. Mas se a gente vê com nossos olhos físicos aqui, tem coisas que para nós são reais. Que não adianta pensar em burlar as leis. O iniciado, os mestres, não burlam as leis. Eles usam leis superiores, mais profundas, para mudar essas leis. Depois a gente vai ver isso. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Nesse princípio da polaridade, ele não fala de níveis onde mude a substância da coisa. Ele fala de uma linha
onde a substância é a mesma, um polo de luz e um polo sem luz, um polo de som e um polo de silêncio. Essencialmente é a mesma natureza, é só o dial que vai mudar, mas aí não seria transmutação, aí seria focalização. Mas vocês veem, tudo é meia verdade, tudo no universo, porque para criar o universo tem que se usar a dualidade. A gente só conhece através dos contrários. A gente só conhece o frio porque já sentiu calor. Reconhece a luz porque já viveu a oscuridade. É numa linha que as coisas se movem. Aí não é transmutação, mas pode se mudar a polaridade. Ele fala de novo que por meio da atenção, por isso que as leis elas se misturam. Por meio da atenção a gente pode mudar uma polaridade. Mudar uma polaridade que a gente acha que é melhor. Tem a possibilidade de escolher. E para matar todo mundo, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso é, sem dúvida, uma consequência de um universo mental, de um todo que é mente. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos. Aí é para pensar mesmo. Para vocês verem como nós vivemos nesse universo onde a gente conhece pela dualidade, é um universo realmente bem contraditório. Não contraditório, mas ele apresenta coisas. Imagina a gente sair da loja e dizer que a mesma coisa, que as polaridades são iguais, a gente ia rir de nós. Aqui aparece de novo que 2 graus sempre é mais quente. E por ser mais quente, significaria que é mais verdadeiro. E provavelmente, no futuro, se a gente imaginasse um triângulo, na base os polos estariam mais separados. Quando pela evolução a gente conseguisse subir é uma maneira de dizer, porque não estamos subindo nada. Aí as coisas iriam de alguma maneira se unificar. A realidade é una, mas a sua manifestação no universo é dupla. Vocês veem, os paradoxos podem ser reconciliados. É só a gente ter o domínio de mudar a frequência do mais quente para o mais frio ou ao contrário. Ritmo. O ritmo, todo o universo tem um ritmo. Todo que vai como se fosse um pêndulo. Para a esquerda, volta com a mesma intensidade para a direita. O ritmo é a medida de todas as coisas. E aqui sim, no ritmo pode-se mudar a vibração das coisas. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo em suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Podemos imaginar um pêndulo. Quanto mais ele for para um lado, na volta ele vai ir para o outro lado. O universo tem a diástole e a sístole, que são os movimentos de expansão e de fluxo e refluxo. E aí sim, aqui entra a transmutação. De novo, vamos imaginar, por exemplo, que 2 crianças estão brigando por qualquer coisa. Se a gente conseguir subir um pouquinho de novo, vamos imaginar um triângulo. Se a gente conseguir escapar dessa linha do ritmo, dessa maré, dessas 2 crianças, conseguir subir um pouquinho, a gente se eleva e não é tocado por isso. Isso, segundo Hermes e os autores desse livro, é o que fazem os iniciados. Como a lei de causa e efeito não pode ser interrompida, nem pode ser depois que se produz, que teve alguma coisa que aconteceu,
A única coisa que o mestre pode fazer é elevar a sua vibração um pouco e ficar como se fosse por cima. Vamos supor que o ritmo acontece aqui. Se ele tem capacidade, ele se eleva e não vai se livrar do karma nem nada, mas pelo menos ele vai ter uma compreensão e ser, aí sim, é transmutação. Ele transmuta a sua vibração e se eleva para outro plano. A gente já viu os planos, se eleva para um subplano, onde ele não vai ser, mas também ele tem que ter muita compreensão para poder fazer esse jogo. Me lembro da Nibesa dizendo que, né, que nada dura para sempre. Por quê? Porque tem um ritmo, né? As coisas têm uma energia que vai até um certo ponto, e um ponto que esgotou, vai para o outro lado. Aí ela mostra como o mestre, que tem um pouquinho mais de conhecimento, ele não entra nessa maré de ir todo para um lado e a compensação vir e rebentar para o outro lado. Ele se mantém. É que quando a nossa consciência está operando no mesmo nível do ritmo, tu está acompanhando, tu está te identificando com aquele ritmo, né? A gente se identifica com essa vida, com essa coisa. Quando tu eleva teu pensamento um pouco acima, tu desidentifica com isso, né? Então tu olha as coisas acontecendo, mas tu não te reconhece dentro daquilo, né? Tu consegue operar ser independente daquele ritmo, né? E o outro não, a gente vai sendo levado pelo ritmo porque a gente se identifica com aquele ritmo, né? E essa lei de compensação é muito interessante porque a mesma capacidade que tu tem para alegria, quando venha e volte o pêndulo, tu vai ter essa enorme capacidade para tristeza. De novo, a parte larga do triângulo. Se tu consegue, e aqui é transmutação, não é conseguir mudar dentro da mesma substância, é mudar em outro nível, como se fosse para cima. E a gente sabe que vai acabar, como tu falou, que as coisas são efêmeras aqui, para nós, que somos parte desse universo irreal. Vamos dizer irreal para ser mais claros, que é uma coisa irreal pelo fato que ele acaba. Então a gente esquece disso e entra numa fase brutal de depressão. Se esquece que vai ter a compensação. Nos salvamos da compensação. Isso se chama princípio da neutralização, no Kybalion. Também está naquela figurinha, não? Quando a gente consegue de alguma maneira ter E esse princípio de neutralização é o que fazem os sábios. Bom, aqui entra si e entra a transmutação, que ele tanto fala que a transmutação não é de metais e sim de coisas. Conseguir transmutar o ritmo da gente. Não deixar ir para um lado e para o outro, como conseguir ter o centro. Bom, o princípio de causa e efeito, todo mundo mais ou menos conhece e cada um interpreta como quer. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa da lei. A gente já viu que nesse plano de causalidade, nosso plano de criação, para simplificar, é o mental. Depois, nós temos poder no mental. Depois, não temos mais poder sobre a lei de causa e efeito. Se a gente pode provocar causas que depois vão gerar coisas boas para nós. Ou nós vamos ter a intenção de que essas causas produzam coisas boas para o mundo. Mas depois que foram produzidas, nós não temos mais poder para mandar nisso. É uma lei, e como toda lei, não pode ser brincar com ela. Mas no plano, por isso não adianta depois pedir para Deus, Deus me salva de tal coisa, se eu provoquei. Eu tive o livre-arbítrio, e aí vem a história do livre-arbítrio, ou não, de causar aquilo. Depois que eu provoquei, a natureza se encaminha e usa seus sistemas. E como eu disse, tem vários planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Então, se alguém quer se pôr contra todo e está causando
situações que vão ser ruins, como quem diz, quem planta vento recolhe tempestade. Se eu estou causando uma situação que vai dar um problema, eu não posso fazer todas as vezes a mesma coisa e esperar que os resultados sejam diferentes. Se eu estou causando confusão, eu vou recolher o que eu plantei. E aí não adianta pedir para ninguém, porque as leis foi o todo que construiu o universo, ele não vai voltar atrás simplesmente porque eu queira que ele mude suas leis. Bom, outras pessoas conhecem como a lei de causa e efeito como karma. E aí nós vemos claramente que não adianta depois vir acendendo velas violetas, porque se a gente conseguiu plantar alguma coisa, a coisa vai ter os resultados normais. Queira a gente queira ou não. Lembrando que ninguém se pode colocar contra a lei. Vamos supor uma tempestade e a gente vai nadar contra. Não vai dar em nada. A gente precisa até conhecer um pouquinho. Claro que não todo que a gente consegue compreender, mas temos que saber que não podemos fazer uma coisa e esperar resultados. E outra, a gente tem a mania de fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não. Se a gente faz coisas burras, perdão, os burros, que são animaizinhos, vamos receber de volta o que é razoável. A gente não pode pensar, bom, agora eu vou quebrar essa lei porque Deus vai me ajudar, porque não sei o quê. Não. A gente tem poder no mundo das causas. Depois não adianta. Isso eu acho que fica claro, não? No mundo dos efeitos não tem a quem pedir que não vai dar certo, porque são as leis que regem, fundamentam o universo. Sullivan, ele dizia que a memória podia servir para a gente, a partir do efeito, compreender as causas, né? Poder buscar naquilo que aconteceu antes, né? Para a gente começar a compreender essa lei de causa e efeito, né? Se teve uma consequência, então eu posso procurar para tentar entender a causa. Entendendo a causa, eu começo a criar a compreensão dessa lei. E aí tu te dá conta que não tem como mudar, mas é uma boa. Pode não fazer diferente na próxima, né? Por isso, esse tempo antes de dormir, quando a gente está fazendo, sei lá, uma briga entre o cérebro e o coração, que a gente lembra um pouquinho, isso é bom para a gente ter uma ideia do que pode ter provocado. Qual foi a causa que eu criei de alguma maneira, e não fazer a mesma coisa no dia seguinte, esperando que vai mudar, porque vai ser muito interessante começar a nos perguntar o que teve nessa história que nós provocamos essa causa. E lembrar que entre a história do livre-arbítrio e o não livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio no mundo das causas. No outro mundo, por nós ter agido assim, vai ter as suas consequências. E agora uma bela lei, o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Isso aqui vai muito além do que a gente chama de sexo. O gênero, como vimos que no universo tudo é dual, o gênero se manifesta nos planetas, na atração dos planetas, do giro dos planetas ao redor de planetas maiores, na lei da gravitação. Em outro lugar também eu tinha visto que isso é um aspecto da lei do amor, da lei da atração. Mas sei que tem uma polaridade, tudo está dividido em polaridades. Por exemplo, naturalmente, alguns metais não se atraem com outros. É uma situação de natureza. No homem, no gênero, sim. É o gênero de procriar. Em outros, por exemplo, nos universos, é a lei da atração, esse magnetismo que mantém em órbita todas as coisas. Tudo, por ser manifestado, tem um princípio
masculino e o princípio feminino. Eu não vou entrar na história de que o princípio masculino não é por negativo e positivo. Ele tem um polo positivo e o princípio feminino um polo negativo. Negativo seria de acolhimento. E aí entra o Kybalion com uma história bem interessante, que a mente também tem um polo feminino e um polo masculino. E que muitas vezes vocês vejam como muda a situação. O que nós pensamos que é uma ideia nossa, que nós estamos alimentando e germinando, não é uma ideia nossa. E por alguma razão foi uma ideia que entrou na nossa mente e que nós estamos fecundando ela como burros que não seria uma coisa nossa. Né? Seria aprimorando. Aprimorando, mas se a coisa é péssima, estamos fritos. Tipo, eles falam para que a gente consiga entender o cuco, que é um passarinho sem vergonha, que ele coloca os ovinhos deles em ninhos de outros passarinhos. E aí chegam os inocentes passarinhos e aprimoram, ou gestam, e aí acabam tendo cucos. Que seria... Então, a gente teria que ter muito autoconhecimento para reconhecer o que não são ideias nossas, que pode afetar uma civilização inteira. Uma pessoa que tenha muito poder de uma mente masculina pode plantar na gente, a gente estando distraída e não se conhecendo, pode plantar uma ideia e a gente dizer, oh, minha ideia, e continuar alimentando essa ideia, que não é nossa. Por isso ele fala tanto de que a gente tem que ter assim, uma aproximação do que a gente é. Esses momentos antes de dormir. Eu sou tal coisa. Como é que isso chegou na minha mente? É bem sutil isso aí. Como é que a gente se dá conta que está pensando uma ideia que não é nossa? E aí, talvez um país inteiro tenha uma reação porque alguém aproveitou para semear com aquela ideia. E a gente, com o princípio feminino da nossa mente, acolhe ela e vai. Eu sei que parece uma loucura, mas comecem, se puder, a observar e vão ver que nem todas as ideias são nossas. A gente, até pelo princípio, aí entram todas as outras leis. A vibração, a similaridade, a lei da atração. O que é ideia nossa mesmo? Como é que a gente não reconhece e está criando um monstruinho? Mas eu acho que aí a solução é o autoconhecimento, Sim. Né? Se a gente se conhece, sabe quais são as coisas importantes para nós e aquelas que são bobagens, coisa tal, que não nos interessam, quando entra uma ideia que é fora disso, a gente já reconhece, né? Agora, se a gente está meio naquela fase da dúvida, não sabe bem, não sei o quê... Está vibrando mal. Aí, na dúvida, tudo que entra parece ser da gente, né? É como um queijinho, entra pelo buraquinho que a gente deixou. A dúvida é um buraco, né? A dúvida é um buraco que a gente deixou aberto ali para qualquer coisa. Olha. Mas vocês veem que coisa interessante. O que é atenção, como a Maria Teresa e tu falaram? É conhecer o mínimo possível. Talvez antes de dormir a gente se reconhecer alguma coisa e guardar esse tesourinho. Só tal coisa. Eu não posso ter pensado isso, não sei o quê. Porque senão, nós vamos ser os ninhos do cuco. Iniciante ou ignorante, ele fecunda uma ideia na mente da outra pessoa, mas a nossa mente tem esse princípio dual. Ela tem a parte feminina, que é a parte que gesta, que dá, que aumenta a coisa, e a parte masculina, que é a que semeia a ideia. Porque tudo que tu possa dizer vai me fazer pensar. E isso de Hermes, por exemplo, ele usa e repite, e eu li 400 vezes para passar para vocês, que o que fixa, o que aumenta uma vibração é a vontade, a atenção na parte que a gente quer. E por meio da atenção, com a vontade, manter isso aí. Então, temos que ter uma musculação fantástica para ter atenção e vontade.
Mas olha que interessante isso de ter na mente os dois aspectos, o aspecto feminino e o masculino. E talvez reconhecer quando a gente está pensando em alguma coisa que não é nossa. São as leis do universo que a gente não deveria... Em ação. Em ação. E que estão no universo e estão se usando agora. Algumas são burras, tipo, vou pegar um bilhete de $1 na minha coisa, primeiro que eu vou ver o dólar e vou ficar rica. Se tu tem algumas certezas de coisa que tu és, mas mesmo assim, às vezes, te põe uma dúvida que tu fica, se tu não está certo, tu fica muito bobo como o ninho do cuco que botaram em tua cabeça e tu está fazendo ele crescer. Axiomas. A lei de uso. Ter qualquer conhecimento e não usá-lo é muito ruim. E o conhecimento gera compromisso. É como ter um monte de moedas, um tesouro e não passar adiante. A posse do conhecimento, sem ser acompanhado de uma manifestação ou expressão em ação, é como um amontoado de metais preciosos, uma coisa vá e tola. O conhecimento, como a riqueza, é destinado ao uso. A lei do uso é universal. Aquele que viola esta lei sofre por causa de seu conflito. O Kybalion. Para mudar a vossa disposição, o vosso estado mental, mudai vossas vibrações. A vontade dirige a atenção, que muda a vibração.